Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil nesta quinta-feira com muita movimentação por aqui, porque olha, tem coisa para você ver. Antes eu agradeço nossos telespectadores que nos acompanham pelas parabólicas nas áreas rurais do país, nos países vizinhos, também quem acompanha pelas TVs por assinatura, em especial a TV Claro e a NET no canal 190, pelo Facebook e também pelo YouTube. No Mato Grosso do Sul, sinal aberto nas TVs, pela TV Imaculada Conceição, grande abraço, o canal do Boi faz o programa, faz o Agricultura BR e todas as nossas programações para você, produtor rural, para você, nosso telespectador. Então fique de olho no que vai ter na edição de hoje, porque olha só, hoje tem relatório de oferta e demanda aqui no Departamento de Agricultura norte-americano. Você acompanha os dados ao vivo assim que eles forem divulgados. A grande expectativa é em relação a uma redução nas estimativas de soja dos Estados Unidos. Você vai acompanhar aqui comigo o que tem da CPR, a Célula Produtor Rural, a primeira feita para o fator bovino, para a carne bovina. Você vai entender como é que funciona agora essa CPR. O Agricultura BR vai trazer em destaque também durante esta edição os preparativos em relação à soja que será cultivada logo que acabar o vazio sanitário nos estados e também quando chover. Expectativas é que em alguns estados, a partir do dia 20, 25, comece a chover e aí as condições climáticas apoiem aí o cultivo. A Agricultura BR vai mostrar para você o mercado físico, o mercado futuro. E eu começo o programa de hoje falando a respeito dos abates de bovinos no segundo trimestre do ano de 2019. E os abates bovinos subiram 3,5% quando comparados ao mesmo período do ano passado. O volume totalizou 8 milhões e 40 mil cabeças abatidas. A liderança é do estado do Mato Grosso, seguido por Mato Grosso do Sul e São Paulo. Mas os detalhes você vê na tela comigo. Vamos ver aqui os números de abate de bovinos de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. 8 milhões e 40 mil cabeças abatidas, uma alta de 3,5% quando comparado ao mesmo período do ano passado. Quer saber como é que foi? Primeiro trimestre, segundo trimestre, a alta é de 1,5%, portanto os abates de bovinos sobem e sobem bem. Falava também a respeito da liderança do estado de Mato Grosso. O estado de Mato Grosso segue liderando os abates de bovinos no país, teve uma elevação, assim como Mato Grosso do Sul e São Paulo, que são os estados que seguem aqui em relação ao volume de abates. De todos esses 8 milhões e 40 mil cabeças abatidas no Brasil, 17,8% ocorreram em Mato Grosso. No Mato Grosso do Sul foram 11,4%. E no estado de São Paulo, 10,1%. Houve reduções nos estados de Goiás, Rio Grande do Sul, Pará e Maranhão. Esses são os números que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística trouxe para o Agricultura BR. Você acompanha os dados aqui no canal do Boi. Olha, só para completar essas informações de abate, houve uma ligeira redução nos abates de frango no país e uma elevação. O abate de suíno subiu 5,9%. E olha, recentemente a gente falava a respeito, nessa semana, os últimos dias, a respeito das 25 plantas frigoríficas que foram habilitadas pelos chineses por modo de videoconferência. Eu destacava também que os chineses têm uma ideia muito clara de como quer comprar. A China quer comprar de maneira pulverizada, então habilitou uma sequência de frigoríficos médios e até alguns considerados pequenos, não concentrou, desconsiderou a cultura brasileira de concentração de indústria e isso deve ser muito bom, não só para eles, que ganham opção, mas para o pecuarista também, já que vai ter mais gente no mercado querendo pagar para fazer a aquisição de animais, para fazer o abate e levar aos chineses. Mas sobre este assunto, Saulo Lopes conversou com o secretário de Defesa, que explicou as questões da videoconferência e também de como que isso impacta aí na questão de você verificar a situação da indústria frigorífica do país. Veja. O tamanho do rebanho brasileiro está na ordem de 220 milhões de cabeças. Mas nós trabalhamos com um universo de 35 milhões, que é o gado especialmente focado para a exportação de carne. E nesse momento em que a China habilita novas plantas, mercados são abertos, a ministra Tereza Cristina voltou da China agora em maio, está fazendo uma outra viagem agora para os países árabes, deve fazer uma outra viagem para a China.
nós viemos aqui até a sede do Ministério da Agricultura conversar com José Guilherme Leal, que é secretário de Defesa Agropecuária, para falar para a gente sobre esse mercado que está quente. Primeiramente, a China habilitou 25 novas plantas e a gente percebe que, dentre elas, são de pequeno e médio porte. Significa que a nossa defesa sanitária evoluiu, está bastante boa nesse sentido? A orientação da ministra Tereza Cristina é que as plantas que tiverem condições, independente do porte, em condições de atender os requisitos sanitários dos compradores, elas devem ter oportunidade de participar, né? Então, foi nesse sentido que foi conduzido esse processo, dando oportunidade para plantas grandes, pequenas, médias, desde que elas tenham as condições sanitárias que o Brasil possa apresentar e atendo requisitos do comprador, nesse caso da China. Nesse sentido, parece que o Ministério da Agricultura tem fiscalizado os óleos que têm sido postos, tanto nos grandes quanto nos pequenos e médios. Por isso eles foram habilitados agora. É isso o entendimento é esse? É isso mesmo. É importante a gente ter uma diversidade, a oportunidade de diversos grupos empresariais em participar do mercado, desde que a régua, a medida tenha que ser a qualidade que estabelecemos no Brasil, né? E também o atendimento aos requisitos dos países que estão nos demandando. O fato de a China habilitar, como a gente comentou, e já é uma informação largamente divulgada, dessa aprovação de 25 plantas frigoríficas agora, significa que outros mercados podem também fechar com o Brasil? A negociação, cada mercado a gente tem um requisito específico, uma estratégia e um interesse do país, né? Agora, lógico, a China, como é uma grande importador de proteína animal, é um sinal importante para o nosso sistema de inspeção e para as empresas do Brasil, né? Mas esse esforço de negociação, a ministra tem colocado de abertura de mercado, né, apresentando as garantias, as condições para que a gente possa participar dos diversos mercados. Recentemente tivemos a notícia da abertura de 10 plantas para a Indonésia também, né, e tem outros processos em negociação, como a retomada do mercado para a Rússia. Então, tem uma série de frentes que o Brasil está trabalhando, liderado pela ministra Tereza Cristina. Muito bem. Com relação à abertura desses mercados, a ministra Tereza Cristina, né, embarcou para uma viagem para 4 países da Arábia Saudita, né? Kuwait, Emirados Árabes, Arábia Saudita e também o Kuwait, o Egito. Ela vai buscar lá, com rodadas de empresários e políticos, fechar também negócio, como ela tem feito com muito sucesso. Nesse sentido, para o mercado da carne, essa viagem da ministra rumo aos países árabes é também promissora, Guilherme? É importante a aproximação, nós estamos com uma gestão nova, então as autoridades de outros países gostam de conhecer os ministros, qual é o posicionamento, isso melhora a confiança, né? Então, nós temos uma importância para a manutenção do que já está aberto para alguns desses países e, sim, para a sequência de negociações. Mas sempre a gente faz esse gesto, vai fazer a negociação e temos que aguardar a avaliação do Ministério correspondente, do Serviço Sanitário, sobre o desdobramento dessas negociações com a presença da ministra. Agora, se a gente está exportando bastante lá para o mundo árabe, abre-se uma outra questão do mundo internacional que está de olho no mercado brasileiro e algumas questões que, de alguma maneira, nos enfraquecem, que é a questão do desmatamento, que os estrangeiros ora questionam, ora pressionam. Como é que está o aspecto no Brasil? Isso tem afetado o mercado brasileiro, na opinião do senhor? A questão do desmatamento, num primeiro momento, pode causar alguma confusão, né? Mas nós temos aí, até o próprio setor privado tem feito um trabalho de rastreabilidade, de cadastro de propriedades, de fornecedores, que nos dão uma segurança muito grande, que os nossos frigoríficos, que são exportadores, e também para o mercado interno, eles estão adquirindo animais de propriedades que não têm problemas ambientais. Isso já existe, um controle, um controle que, na verdade, é do privado para o privado, né, para dar essa segurança para o setor. Então, a gente, apesar da situação, né, na mídia ter ganhado uma importância, né, o problema de desmatamento é um problema sério, um problema que tem que ser combatido, e todos nós defendemos isso. Desmatamento ilegal tem que ser combatido, né? O que é legal, está autorizado pelo órgão ambiental, não há problema, né? Mas esse controle que o próprio mercado, o setor privado faz, o arranjo, tem como dar as garantias para quem quiser perguntar da onde veio tal gado. Os frigoríficos, principalmente que estão na região norte ou na Amazônia Legal, eles têm o controle dos seus fornecedores.
Agora, recentemente, o Ministério da Agricultura divulgou também através do site que agora em outubro vocês vão fazer uma consulta pública a respeito dos produtos de origem animal, né? Movimentação de rebanhos com ou sem vacinação para controle também, ainda de acordo com a OIE. Né? Como é que vai funcionar essa consulta pública? Não, essa consulta, nós estamos, na verdade, atualizando o plano estratégico da... Em relação à legislação, inclusive, também. É a atualização do plano estratégico de erradicação da febre aftosa, né? Então, justamente fazendo uma atualização do plano, já que o Brasil agora ele está todo livre de febre aftosa e tem essas duas situações, com e sem vacinação. Sim. Então, uma atualização normativa para acertar a nossa situação normativa em relação ao OIE. Tá bom, muito obrigado. Conversamos aí com José Guilherme Leal, secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, que falou aqui sobre rebanhos, possibilidade de exportação, a sanidade, né, dos nossos frigoríficos e as possibilidades que se abrem aí com as viagens da ministra, capitaneando aí essas comitivas de empresários e políticos para a abertura do mercado para produtos do agronegócio brasileiro. De Brasília, Saulo Lopes. E o assunto é soja por aqui. E eu falo a respeito dos exportadores norte-americanos que informaram vendas nesse relatório de vendas e exportações apresentado nesta quinta-feira, trazendo a movimentação até o dia 5 de setembro de 1.170.000 toneladas de soja dos Estados Unidos vendidas para os mais variados destinos. É uma alta relevante quando comparado à semana imediatamente anterior. Daí uma alta aí de mais de 40%, 48% de elevação. Mas os números você vê aqui comigo na tela, mostrando também já o total de venda da safra 2019-2020. Olha só, volume na semana de 1.170.000 toneladas. Na campanha, até o momento, 9.500.000 toneladas. Os principais compradores norte-americanos foi o México, que comprou 644.000 toneladas, também teve destino não revelado, com 150.000, e depois compras menores. Também chama atenção e vale a pena falar a respeito do assunto, 1.934.000 toneladas que foram vendidas para entrega na campanha 2018-2019 foram automaticamente transferidas, virou setembro, transferidas para entrega na campanha 2019-2020. E olha, hoje é um dia que não dá para não falar sobre esse Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e dos próprios norte-americanos, já que daqui a pouco nós vamos ter o relatório de oferta e demanda sendo apresentado. Você acompanha os dados aqui no Agricultura BR. O que nós temos de principal nesse relatório é uma estimativa dos operadores de mercado. Eu trazia os dados nesta última quarta-feira, mas uma expectativa de uma redução na estimativa de produção de soja dos Estados Unidos e também dos seus estoques finais. Em relação à produção norte-americana, a expectativa média de 97 milhões e meio, 98 milhões de toneladas, e olha lá, se vier algo abaixo disso, o mercado reage bem. Por falar em mercado, vamos saber como é que Chicago opera nesse momento pré-relatório. Olha só, olha como que reage. O mercado acredita e se acredita, ele sobe. Posição de setembro vem a $8,74 mais 2 o bushel, 20 pontos de alta. Novembro, $8,86 mais 6 o bushel, sobe 20. Janeiro retoma o piso, vem para $9 mais 2 por bushel, alta de 19,6 pontos. E março, $9,13 por bushel, uma alta de 19 pontos. Esse é o clima, pessoal. Deixa na tela aqui atrás um pouco. Deixa a tela aqui atrás, volta, isso. Esse é o clima que nós temos para o dia de hoje. O mercado acredita mesmo numa situação de estimativa menor para a produção de soja e também de estoques finais da campanha 2019-2020. Daqui a pouco a gente confere. Daqui a alguns minutos agora, uns 40 minutos, daqui a pouco, a gente já vai saber como é que está esse relatório. Por aqui eu falo de dólar. Dólar comercial, você acompanha comigo os números agora de negócios com a moeda norte-americana, importante balizador em qualquer parte do mundo, vem com queda de 0,15% a moeda norte-americana. Negócios a R$ 4,05 mais 8 é o que nós temos em destaque agora
com o dólar. Bom, o dólar está impactando diretamente nesse momento em relação aos valores negociados para a soja, tanto na paridade nos portos, quanto também no mercado interno. Os números continuam bastante firmes, tanto para a soja quanto para milho. Mas quem vai comentar esses números, dólar e também mercado financeiro, é o Walter Pulga Júnior, está aqui na tela, no nosso estúdio, lá nos nossos estúdios em São Paulo. Walter Pulga, como é que o mercado se comporta neste momento? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, o mercado de câmbio, neste momento, está sofrendo alguma acomodação depois de informações que vieram do exterior e que alteram o comportamento dos investidores em todo o mundo. A primeira informação é que os Estados Unidos já adiaram para o dia 15 de outubro, informação já divulgada logo cedo, a entrada em vigor daquelas tarifas mais altas sobre produtos chineses. Aliás, uma informação que partiu do presidente Donald Trump dos Estados Unidos. Ele disse nesta quarta-feira que os Estados Unidos concordaram em adiar do dia 1º para o dia 15 de outubro aquele aumento de tarifação sobre 250 bilhões de dólares de importações chinesas. Segundo ele, como um gesto de boa vontade. Trump disse também que o adiamento foi feito a pedido do vice-primeiro-ministro da China, o Liu He, e devido ao fato da República Popular da China comemorar o seu 70º aniversário, né? As tarifas irão subir de 25% para 30% sobre o valor desses bens. Foi adiada do dia 1º para o dia 15. Lógico, é dia 1º que começam as negociações entre chineses e americanos para a tentativa agora de um acordo. Já há uma manifestação positiva da China, vamos lembrar, ontem aqui no Agricultura BR citamos este fato, a China abriu mão de retaliações sobre alguns produtos norte-americanos, portanto, há de parte a parte aí uma certa boa vontade. É o que sinalizaram para o mercado. E mais do que isso, viu, Fabiano? As autoridades da China e dos Estados Unidos têm uma reunião já na próxima semana para discutir comércio entre os dois países, já antecedendo aí essa reunião marcada para outubro. A China recebeu muito bem, inclusive, a decisão dos Estados Unidos de adiar o aumento de tarifa sobre produtos chineses, é o que disse numa reunião com Evan Greenberg, o presidente da China, né, o vice-primeiro-ministro da China, o Liu He. Ele disse ao presidente do Conselho Empresarial Estados Unidos-China, Evan Greenberg, que a China recebeu com muito bons olhos, né? Viu com muito bons olhos essa manifestação de Donald Trump. Resumindo, o mercado olhou para isso com bons olhos e começou a reagir em alta. Logo cedo as bolsas vinham em alta lá na Europa. Em seguida sai o resultado da reunião do Banco Central Europeu. E aí, assim, a situação é um pouco preocupante. O Banco Central Europeu cortou suas projeções de crescimento econômico e de inflação na zona do euro neste e no próximo ano, né? O presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, disse agora há pouco que a instituição agora prevê que o PIB do bloco europeu crescerá 1,1% em 2019 e 1,2% em 2020. Anteriormente, as projeções eram acima disso, de 1,2%, 1,4%, já caíram para números mais próximos de 1%. E contrariando a expectativa inicial, a inflação lá na Europa também cede um pouco, né? Havia a previsão de uma inflação perto de 2%, ligeiramente abaixo de 2%. Agora já há uma previsão do Banco Central Europeu de que a inflação estará em torno de 1%, muito abaixo, portanto, da meta oficial do Banco Central Europeu. Resultado disso, você vê agora. O dólar, que abriu hoje numa faixa, vamos dizer assim, já abriu em baixa, abriu a R$ 4,03 aproximadamente, chegou a operar abaixo de R$ 4,03, começou a subir agora. Diante dessas conversações com a China, melhora a perspectiva para a moeda norte-americana. Portanto, ela cai frente ao real, mas cai muito pouco agora. Cai 0,15%, 0,16% a R$ 4,05 mais 60. Ontem, o dólar já cedeu para 4,6, hoje já abriu em forte baixa, R$ 4,03, estou repetindo, mas recuperou um pouco, a queda agora é menor, de 0,15%. O mercado se acomoda agora com as notícias que vêm de fora. Boas negociações para os Estados Unidos com a China tendem a valorizar o dólar, por isso é natural que isso aconteça. E de outro lado, nós temos o nosso mercado de bolsa. A nossa bolsa está indo bem, já subiu mais de 0,5% agora há pouco, chegou a passar de 104.484 pontos. E se mantém ainda acima de 104 mil pontos, viu? Vem em alta, alta de 0,57% agora, aos 104.000
2.237 pontos. Vai mantendo uma pontuação crescente aí. Depois de altas recentes, recuperação, o índice Bovespa sobe de novo. A perspectiva é, isso vai durar enquanto as negociações entre Estados Unidos e a China derem sinais positivos. De olho na informação, porque muita oscilação pode ocorrer caso haja algum atrito nas próximas semanas. Por enquanto, o mercado se acomoda agora, aguardando o resultado dessas negociações e de olho no que ocorre na Europa, que, como se vê, a economia cai um pouquinho. É com você, Fabiano. Tá certo, Puga, obrigado pela participação. Então, o Puga falou um pouco a respeito do mercado financeiro. Hoje nós temos uma certa ebulição com soja, por conta da expectativa de uma produção menor em relação aos Estados Unidos, um afrouxamento, de certo modo, da China, que a gente já falava desde essa última terça-feira que isso estava acontecendo. A China levantou, né, ou suspendeu, por enquanto, algumas tarifas, e isso é visto com bons olhos pelo mercado. Hoje que vai tangendo assim, esse mercado de soja é, sem dúvida, o relatório de oferta e demanda e uma expectativa de ter menos soja disponível no mundo na safra 2019-2020. Aqui no Brasil, os preços são influenciados diretamente pelo prêmio no porto e também pelo dólar comercial negociado. O dólar cede, vamos saber como é que vem agora Porto de Santos e Paranaguá, portos vindo a R$ 85,00 a saca de 60 quilos na paridade, de acordo com a apuração da Grãos Corretora, que traz aqui diariamente as informações no canal do Boi, no Agricultura BR. Agricultura BR, que sempre convida você para participação. Participe conosco do programa. Nosso WhatsApp é o 67996562266. Mande aí foto, vídeo, aquilo que você quer ver no programa. Estamos aguardando a sua participação. Daqui a pouco falamos sobre cana-de-açúcar e ainda hoje o destaque para o trigo. Você vai ter informações lá do Rio Grande do Sul ao vivo e eu vou para o intervalo comercial e volto já. Agricultura BR de volta e o assunto por aqui agora é o milho. E para falar a respeito deste cereal, nós vamos trazer em destaque o estado do Paraná. O estado do Paraná que já está praticamente concluído, está com 99% da sua área de cultivo de segunda safra colhida e 9% já da safra de verão plantado no Paraná. O Paraná tem condições, em boa parte do estado, tem condições de umidade, então o produtor rural vai se adiantando com o milho de primeira safra por lá. Vamos ver os números paranaenses agora, de acordo com o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Paraná. Você vê aqui que a área colhida na segunda safra até o dia 9 de setembro, chegando a 99%, tem bastante 9 daquele lado lá e do outro lado também. Safra de verão chegando a 9% de cultivo, é o que nos garante o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura Paranaense. Fala agora sobre milho com seus valores, preços praticados na paridade portuária. Porto de Santos e também Porto de Paranaguá em destaque com você agora. Você tem aqui os valores com melhora frente aos negociados nesta última quarta-feira. Eu tenho R$ 36,00 a saca de 60 quilos aqui nos dois portos, de acordo com a Grãos Corretora, trazendo as informações aqui no Agricultura BR. Falando agora de milho, só que agora o cenário internacional, eu falo dos negócios com milho na Bolsa de Chicago. E Bolsa de Chicago vem trazendo uma operação também num momento de expectativa. Daqui a pouco nós temos o relatório de oferta e demanda. Nós estamos aí a 20 minutos da divulgação do relatório. É importante lembrar que o mercado está animado, bastante animado no dia de hoje. Há uma expectativa de reduzir soja principalmente, mas principalmente ali uma situação de melhor conversa entre China e Estados Unidos. China mostrando um gesto de boa vontade com os Estados Unidos, algo que a gente destacava desde terça. Hoje soja disparava. Vamos saber como é que vem milho. Milho vem numa alta mais modesta, mas vem alta. A alta vem agora com entre 2 e 3 pontos. Posição de setembro, ela já vai migrar para dezembro, mas vem com alta, vem com 2,4 pontos de elevação a $3,50 mais 6 o bushel. Dezembro, $3,62 mais 4
por bushel. Negócios na posição de março, subindo 3 pontos a 3 dólares 75 centes mais 2 o bushel. E ainda a posição de maio, 3 dólares 84 centes por bushel, uma alta de 2,2 pontos. É o que a Agricultura BR destaca para você aqui as informações dos negócios com milho na Bolsa de Chicago. Olha só o que nós vamos falar agora. Vamos falar a respeito de etanol. E olha, a polêmica, viu? Está gerando polêmica aquela elevação na quantidade de etanol importado pelo Brasil sem tarifa, o que beneficia diretamente os Estados Unidos, é óbvio. Essa questão, ela já foi colocada aqui na Agricultura BR algumas vezes. Nós tínhamos até trazido, né, a página do Donald Trump no Twitter. Ele comemorava essa situação, dizia que o acordo salvaria o setor, parte do setor industrial lá do norte-americano, e etc, 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 e comemorou bastante. Mas, você sabe, tem tido uns posicionamentos contrários já há algum tempo, tanto as nossas equipes em Brasília quanto em São Paulo têm trazido isso aqui regularmente. E dessa vez são os produtores lá da região Nordeste. Vou conversar com o Pulga agora, que vai explicar melhor essa situação. É mais um posicionamento contra essa elevação na importação sem tarifa, principalmente dos Estados Unidos. Pulga. O que está ocorrendo é que neste momento, se discute muito na Câmara dos Deputados a proposta do deputado Aguinaldo Ribeiro, lá da Paraíba, né? Ele é líder da maioria na casa e ele conseguiu aprovar em regime de urgência um projeto anulando esse acordo que permitiu o aumento da importação de etanol dos Estados Unidos sem tarifa de 600 para 750 milhões de litros, né? E mais do que isso, conseguiu mobilizar também representações no Nordeste, viu? Bom, em nota distribuída à imprensa, Alexandre Andrade Lima, que é presidente da Federação dos Plantadores de Cana do Brasil, é uma entidade que representa 60 mil produtores de cana do Nordeste, diz que espera que agora o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, atenda aos anseios dos produtores, dos canavieiros do Nordeste, e dos parlamentares que aprovaram a votação urgente da proposta e coloque logo em votação. A votação em regime de urgência ocorreu depois de uma forte pressão de todo o setor sucroalcooleiro do Nordeste, para onde é destinado mais de 80% do etanol importado pelo Brasil. Ou seja, todo esse etanol que é comprado nos Estados Unidos acaba sendo despejado no Nordeste, né? Bom, caso o decreto seja aprovado, todo etanol importado passará a ser tarifado em 20%, conforme aquela regra do Mercosul. Agora, as usinas brasileiras já esperavam o fim dessa cota, que iria vencer no final do mês passado. Mas houve essa renovação, essa proposta feita por Donald Trump e aceita pelo governo brasileiro, que causa muita preocupação, né? O que ocorre é que, segundo os representantes dos canavieiros, Fabiano, é necessária a discussão mais profunda sobre o tema, porque isso vai causar muitos problemas, já que afeta milhões de empregos no Nordeste. É essa a argumentação dos canavieiros do Nordeste e é isso que o deputado Aguinaldo Ribeiro, da Paraíba, explica ao propor o seu projeto. Ele quer anular esse acordo feito entre o governo Bolsonaro e o presidente Donald Trump, que resultou aí na prorrogação não só dessa cota sem tarifa, como do aumento dessa cota. Agora, eu gostaria de aproveitar e comentar também que o problema com açúcar é grave, viu, Fabiano? Porque agora vem um alento aí. A produção de açúcar na Índia pode ser a menor dos últimos 3 anos, depois de secas em algumas regiões produtoras e agora uma inundação em alguns dos maiores estados produtores, né? A produção de açúcar na Índia vai cair 20% agora em 2019 e 2020, é o menor nível dos últimos 3 anos e essa informação foi divulgada pela Federação Nacional das Cooperativas de Fábricas de Açúcar, lá da Índia. A notícia veio de Mumbai, foi divulgada agora há pouco pela Reuters e vale lembrar que a Índia vai começar o ano comercial de 2019 e 2020 com estoques de passagem recordes, hein? 14 milhões e 200 mil toneladas de açúcar, já informava o governo no mês passado. Essa redução na produção, pelo menos, diminui esse estoque de um dos maiores concorrentes do Brasil no mercado internacional. Isso pode trazer mais adiante alguma recuperação para os preços do açúcar, já que o setor sucroalcooleiro no Brasil hoje depende do etanol, já que o açúcar tem preços muito baixos. Preocupação
Parece que agora vamos equilibrar um pouco o jogo, já que essa redução de produção na Índia deve consumir boa parte desses estoques recordes que a Índia mantém e que pressionam, lógico, os preços do açúcar no mercado internacional. Mais adiante, alguma recuperação para o açúcar, se confirmada essa redução na produção lá na Índia. É com você. E o Agricultura BR traz em destaque agora o que vem acontecendo na produção lá no estado do Rio Grande do Sul. É para lá que nós vamos agora. O repórter Paulo Andrei nos traz as informações, destaques agora a respeito do que vem acontecendo com o cenário da produção de trigo no Rio Grande do Sul, junto com o Paraná, um dos dois maiores produtores. Paulo, uma boa tarde a você, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde para você que acompanha a Agricultura BR. A gente aqui em Cruz Alta não tem como falar do nosso município sem citar o trigo, a Fenatrigo. Então, um assunto tão importante quanto a produção do trigo deve ser sempre estudado e sempre abordado. Para falar melhor sobre isso, eu converso com o professor Maurício, ele que além de professor do curso de agronomia aqui na Universidade de Cruz Alta, ele também é pesquisador. Professor, o que o senhor destaca que está sendo trabalhado aqui em Cruz Alta, na universidade, e quais as principais características, diferentes que o senhor apresenta junto à área experimental aqui da Unicruz? Bem, primeiro, boa tarde a todos. A gente tem, na verdade, uma grande gama de pesquisa aqui na universidade. Mas o nosso grande objetivo aqui na universidade é sempre melhorar a eficiência produtiva, ou seja, sempre trabalhar técnicas que melhorem a eficiência não só da produtividade aqui na lavoura, mas também o retorno econômico que a cultura pode entregar para o agricultor. Então hoje, desde ensaios de indução na resistência, ou seja, ensaios que a gente busca melhorar a nutrição de plantas, para fazer com que aquela planta responda melhor a um ataque de alguma doença ou de algum inseto, desde ensaios nesse sentido até ensaios onde que a gente está buscando máximos índices produtivos aqui dentro da universidade, além de ensaios de eficiência no caso de inseticidas, fungicidas, herbicidas, respostas das plantas a essas questões fitossanitárias, ou seja, a Universidade de Cruz Alta, ela tem uma preocupação muito grande em fazer pesquisa para o trigo. Hoje a gente tem muito foco em outras culturas, mas a gente acredita que o trigo ele dá retorno e ele tem responsividade quando a gente trabalha ele de maneira eficiente. Então é isso que a gente busca e é uma forma da gente também fortalecer e resgatar essa cultura que é muito importante também para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Professor, a gente sabe que vocês, estudando o trigo, todas essas suas variáveis, aqui na universidade também aprendem um pouco sobre o que está acontecendo no estado. Essa oscilação de temperatura, no que está influenciando a produção do trigo aqui no Rio Grande do Sul? Na verdade, esse é um ano ruim para nós, em termos de produção, em termos de característica climática. Por que eu destaco que é ruim? Primeiro, em fases onde o trigo necessita de uma grande quantidade, um aporte de água importante, a gente não teve esse aporte. Em fases onde que a gente precisa muitas vezes de temperaturas mais elevadas, a gente teve temperaturas frias. Ou seja, o clima está um pouco contrário ao ótimo para o desenvolvimento de trigo. O clima também ele favoreceu a incidência de doenças que até então a gente não tinha relatos dela ser tão agressiva na cultura que, por exemplo, é o ídio. O clima agora também está favorecendo a incidência de alguns insetos pragas que até então é baixas densidades populacionais, ou seja, ele não está bom. A gente vai ter produtividades, acredito que a gente não vai ter tetos produtivos como anos anteriores, mas acredito que a produção ela se mantém estável, até porque a gente tem muito lavouras de alta tecnologia no estado e lavouras de baixa e de média tecnologia. Isso interfere muito e a gente tem sempre aquelas médias baixas que a gente encontra nos relatórios estatísticos. Mas a gente vê muito que o trigo ele sofreu, está sofrendo, mas vamos torcer para que a gente tenha dias melhores, dias com muito sol, para que essas plantas possam encher muito seu grão, mas também dias que intercalem com algumas chuvas, algumas precipitações, para que isso a planta ela tenha um melhor desenvolvimento e uma maior quantidade de enchimento de grão. Professor, um assunto vindo de encontro ao outro, No que as pesquisas e esses estudos beneficiam a produção do trigo em situações, que são abaixo do esperado, abaixo da média? No que essa pesquisa já possibilita, uma melhora na qualidade do trigo, mesmo em situações desfavoráveis? O primeiro processo é a melhoria do sistema produtivo. A gente tem muito que o trigo ela é uma cultura de inverno e para muitos é uma cultura pouco rentável. Mas se a gente começar a pensar ela no sistema de manejo, ela passa a ser interessante. Porque no trigo a gente pode manejar muita planta daninha,
a gente pode manejar algumas doenças e muitos insetos que vão ocorrer nos cultivos subsequentes. Ou seja, quando a gente pensa no sistema como um todo, ele passa a ser uma cultura muito rentável também, porque muitas vezes a gente tem a diluição do custo da depreciação daquele maquinário que a gente tem ou até da otimização da mão de obra. Essas pesquisas que a gente tem aqui, elas visam o quê? Visam muitas vezes o convencimento que ele é produtivo, que ele traz um retorno econômico, mas só que a gente não adianta falar, a gente tem que fazer. Então, o nosso objetivo aqui na Universidade de Cruz Alta é fazer essas pesquisas aqui no campo experimental para que a gente tenha aqui, de alguma forma, um sentido para o agricultor na parte de análise de dados isento. Ou seja, essa é a função da universidade, produzir informação de qualidade isenta, e esse é o nosso objetivo, tentar, de alguma forma, resgatar essa cultura que é muito importante. Ok, professor, muito obrigado pela entrevista. E é isso, a gente vai falando sempre, né, acompanhando a safra do trigo, desde o plantio até a colheita e, é claro, levando sempre o melhor conteúdo para você que acompanha o Agricultura BR. É com você, Fabiano. Obrigado, Paulo Andrei. Um prazer tê-lo aqui. Belas imagens da nossa equipe lá no Rio Grande do Sul, lá em Cruz Alta, sempre imagens muito bonitas. Um grande abraço ao nosso telespectador do Rio Grande do Sul. Eu sei que esse é um mês especialíssimo para o Rio Grande do Sul e claro que você acompanha as informações aqui no canal do Boi também. Olha, nós vamos para o intervalo comercial, porque daqui a pouco eu vou trazer em destaque o relatório de oferta e demanda. Dentro de alguns minutos será divulgado os números e esses números podem trazer uma queda bastante razoável em relação à estimativa de produção e estoque final de soja dos Estados Unidos. Eu vou e voltamos já. E a Bolsa Brasileira de Mercadorias registrou a primeira CPR, a cédula do produtor rural, eletrônica para bovinos. A intenção dessa CPR é fazer com que fique mais fácil, torna mais fácil a aquisição de recursos, de crédito por parte do pecuarista. E este é o assunto da entrevista de Walter Puga Júnior. E nesta terça-feira, finalmente foi emitida a primeira CPR eletrônica para bovinos. Quem articulou com a Bolsa Brasileira de Mercadorias essa operação foi a Edafopec, que é dirigida por Carlos Pimenta, que está aqui ao meu lado. Carlos, obrigado por ter vindo. Vamos explicar o que foi essa operação. É uma operação nova no Brasil, é um processo inovador. O que é uma CPR eletrônica para o mercado de bovinos? A CPR eletrônica é nada mais uma questão disruptiva. O que é isso? É uma inovação ao mercado. Que antigamente, vou falar assim, antigamente, 2 meses atrás, 3 meses atrás, como que está sendo feita as CPRs? Nós temos que abrir uma conta na corretora, os investidores, tá? E aí a Edafopec emite a CPR, e a CPR ela é cetipada e custodiada junto a uma corretora, tá? E esse documento gera um código CETIP. É a partir desse código CETIP que os investidores podem comprar a CPR. E com isso, para fazer todo esse trâmite, demora aproximadamente se tiver tudo correto, as documentações, de 20 a 30 dias. Ou seja, demora muito para emitir uma CPR? Muito. É por questões de compliance, questões de segurança legal, tá? E garantias que são necessárias e também por questões jurídicas, que você tem que desenhar as CPRs. E tem registro em cartório, inclusive, né? Há todo um sistema cartorial. Sim, tem todos os sistemas. Por isso é demorado? Também. Por isso também é demorado. Agora, no eletrônico muda muito a situação, né? É por isso que você investiu nisso. Exatamente. A questão eletrônica, nós temos não necessariamente os investidores precisam abrir conta em corretora, ela vem diretamente, faz um cadastro junto à plataforma da BBM, tá? Nós já somos cadastrados junto à BBM e nós indicamos a BBM como fosse fosse uma clearing house, é um ambiente de comercialização da CPR. O que eu quero dizer com isso? Só com o investidor e nós, da Edafopec, tendo o CPF ou esse CNPJ, conseguiu fazer todo o trâmite jurídico
para a emissão da CPR. E o que demoraria, o que se faria em 25, 30 dias, em quanto tempo se faz? De 2 a 3 dias ao máximo. Ou seja, é muito rápido. É muito ágil. É muito ágil. E o interessante, porque alguns investidores nunca tiveram o ECPF, aí eles viram que o ECPF ele pode usar para outras finalidades também, e a questão jurídica disso é muito forte. E dentro da BBM ela tem uma especificidade bastante interessante, que ela consegue também fazer o registro junto a cartório, onde dá bastante segurança para o investidor. E tem uma agilidade muito grande. Ou seja, garantia total. Total. Ela é uma operação blindada. Uma operação blindada eletronicamente. Eletronicamente, exatamente. Bom, agora vem a pergunta. E essa operação é uma operação cara? Essa operação é uma operação dentro dos custos de mercado. Tá? Nós sabemos que tem bastante tecnologia por trás, tá? que faz para colocar essa operação em pé. Tá? Mas o custo que é inerente a ela vale a pena para fazer a emissão. Bom, e essa CPR eletrônica foi emitida, né, com toda essa operação da Idafapec com a Bolsa Brasileira de Mercadorias, objetivando o quê? Ontem foi a primeira CPR. O dinheiro que vocês arrecadam, vocês pretendem usar para quê? É uma CPR eletrônica de boi, tá? Que nós essencialmente compramos o boi para engordar em confinamento. Ou seja, é um dinheiro que vai ser aplicado em animais. Em animais. Nós compramos um boi magro para colocar dentro dos confinamentos. Bom, nesta primeira fase, qual foi a quantidade de recurso que vocês arrecadaram? É bastante interessante que ontem nós emitimos uma CPR de R$100 mil, hoje já estamos emitindo uma CPR de 1 milhão e para amanhã já tem R$450 mil. Então, só de eu falar para alguns investidores, saiu, as pessoas vêm correndo para falar conosco. Ou seja, a reação foi rápida. O mercado busca mesmo uma remuneração para o investidor, não? A busca, porque a CPR é um título, principalmente para a pessoa física, é um título que é isento de imposto de renda. Então, isso é um chamariz muito grande, principalmente agora que nós estamos em quedas da taxa de juros básica, né, da Selic, os investidores estão buscando novas alternativas de investimento. Então, investir em CPR é uma alternativa, uma boa alternativa. É uma boa alternativa, segura, e ela é de médio prazo, que é até 1 ano. Então, o investidor está bastante ávido, querendo vir investir conosco. Bom, tanto para investidores como para pecuaristas, temos aí um novo produto no mercado, que é a CPR eletrônica. Mais do que isso, uma CPR eletrônica para boi, a primeira que já foi emitida agora. Lógico, essa primeira deu um pouco mais de trabalho. Nós que acompanhamos aqui a BBM sabemos que não foi tão simples assim, mas depois da primeira, as outras serão mais fáceis, né? É o famoso, passa um boi, passa boiada. Então agora a perspectiva, e para o pecuarista, é uma boa oportunidade? É uma boa oportunidade sim, porque principalmente para o pecuarista que quer terminar o boi em confinamento. Se nós tivermos uma filial dentro do confinamento, onde o pecuarista quer fazer a terminação, pagar, terceirizar a engorda dele, nós podemos até comprar o boi dele e colocar, e ele gera liquidez para fazer a reposição dele. Ou seja, já capta no mercado recurso para já girar o processo. Vai girar o processo. É um financiamento que vale a pena, Carlos? Vale a pena, e até teve uma notícia boa ontem sobre a questão que abriu o mercado da China, né, para os frigoríficos. Isso, então, nós acreditamos que vai ter mais investidores vindo para a pecuária brasileira. Bom, você acaba de ouvir o Carlos Pimenta. Carlos Pimenta é da Idafapec, a primeira empresa a operar, junto com a Bolsa Brasileira de Mercadorias, uma CPR eletrônica para boi. E daqui para frente, é esperar que os negócios vão crescer. Agradeço mais uma vez sua presença aqui. Obrigado. É com vocês em Campo Grande. Henrique Garcia é biólogo e possui um viveiro florestal aqui na região norte do Paraná. Eles produzem mudas nativas e eu vou conversar com ele para saber como que está essa paisagem florestal nativo aqui na região. Bom, nós estamos inseridos numa região de solos férteis, né? Alta produtividade,
de grãos e pecuária. E nos tempos da colonização, da abertura das propriedades, tínhamos uma visão de abundância, ao qual era estimulada o desmate a partir das águas, que é uma tendência natural de quando você vai abrir uma propriedade. A exploração se inicia a partir das águas, na beira do rio. E hoje a nossa região possui aproximadamente 5% da vegetação original. Então nós tínhamos uma cobertura de 100% de floresta exuberante nativa, de Mata Atlântica, e hoje nós restaram apenas 5% dessa vegetação. Você encontra ainda árvores nativas como peroba e outras espécies? Sim, Mauro, essas árvores ainda são encontradas, mas são raras de se encontrar. Tá? Sobraram alguns fragmentos significativos, né, de algumas grandes propriedades que ainda resguardam essas plantas para a gente conseguir o material genético para reproduzir aqui na empresa. E falando do teu negócio aqui como viveiro hoje, que tipos de mudas vocês produzem e como é que está esse mercado? Bom, Mauro, a gente tenta produzir o maior número possível de espécies. Por quê? Porque a gente quer restaurar a paisagem que era anterior. Pra você ter uma ideia, na nossa região a gente tem aproximadamente 300 espécies de árvores nativas. E a gente conseguiu produzir até hoje em torno de 150. Então, quanto maior o nosso esforço, a gente tenta se esforçar ao máximo para produzir o máximo de espécies aqui. Mas é um desafio muito grande, até pela dificuldade de encontrar esses materiais ainda. E com relação à legislação, nós tivemos o CAR, agora tem o PRA, como é que isso está ajudando? A primeira etapa, que era o cadastro ambiental rural, ele praticamente foi realizado em todo o país. Então essa etapa está concluída, né? E o próximo passo é o plano de regularização ambiental, que as propriedades têm que fazer. Cada estado, isso é um programa estadual, então cada proprietário vai ter que chegar no órgão estadual ambiental e entrar com o seu processo para regularizar a propriedade. Então, uma faixa de mata ciliar que ele precisa fazer, uma composição de reserva legal que ele precisa fazer. Então, a gente está entrando nessa nova fase de fato, pôr a mão na massa e recuperar esses passivos que cada propriedade possui. O investimento necessário para adequar a propriedade retorna como serviço ambiental que a floresta proporciona, recompõe o bioma, impactando positivamente na fauna, na flora, além da melhora na qualidade do ar, da água e do solo. Você tendo uma propriedade adequada ambientalmente, no momento de vender essa propriedade ou de oferecer de alguma forma, você não tem ônus nenhum, nenhuma pendência em relação a isso. Então, uma propriedade totalmente legalizada é uma propriedade valorada. Então, é essencial que se cumpra essa etapa ambiental nas propriedades, né? Para recompor uma área florestal, é fundamental escolher as espécies certas, que se adaptem ao clima e ao solo da sua região. E além da produção das mudas, a gente também elabora os projetos para o produtor. Então a coisa mais importante de um projeto é ir até o local e fazer o diagnóstico da área. Se a área é numa área alagada, brejo, ou é uma área de afloramento de pedras, porque de acordo com cada sítio, com cada propriedade que a gente visitar, vai ser recomendado um grupo de espécies para compor aquele reflorestamento. As mudas são vendidas em tubetes de 50 unidades, chamadas de rocamboles, em 3 tamanhos diferentes. Eu vou apresentar aqui os 3 produtos que a gente tem. É a muda em tubete, aproximadamente 30 centímetros, né? A gente tem um outro padrão de mudas em torno de 1 metro, 1,5 metro de altura, que é esse lote aqui do meu lado. E aqui atrás da gente tá as mudas a partir de 2 metros de altura. Então a gente sempre faz um paralelo, uma brincadeira, que aqui são os bezerros, né? Aqui tá os garrotes e aqui tá o boi, né? Então é uma brincadeira que a gente faz com os pecuaristas aí. E a Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Já vou adiantando ao produtor rural brasileiro, ao sojicultor. Houve redução, como era para ter mesmo, na expectativa de produção de soja nos Estados Unidos, mas não foi aquilo que se imaginava. Ficou acima daquilo que o mercado aguardava. Daqui a pouco eu falo sobre esse assunto. Vou para o intervalo e volto em instantes. E no estado de Mato Grosso, um importante evento reuniu representantes de empresas da pesquisa para mostrar novas variedades de feijão. Quem esteve lá e nos conta a história é o repórter Valdir Pacheco. Neste período de estiagem, não impede que produtores do Médio Norte de Mato Grosso investem no cultivo de outros produtos agrícolas. Com apoio de pivôs, agricultores de Sorriso estão obtendo bons resultados com o feijão irrigado,
O pivô central evita que o produtor fique dependente apenas das condições climáticas para produzir. O equipamento verticaliza a produção, permite a geração de emprego durante o ano todo e faz com que a economia seja mais favorável, porque a fazenda não para a produção. Pensando nisso, empresas ligadas ao agronegócio mato-grossense realizaram mais um dia de campo, chamado Feijotec, focado no feijão irrigado. O evento aconteceu na Fazenda Militância, em Sorriso, no médio norte do estado. Manejo da mosca branca em sistemas de produção, a eficiência da irrigação no feijoeiro e a revolução das proteínas. Foram as palestras técnicas apresentadas nesse dia de campo, onde técnicos e produtores puderam tirar suas dúvidas. Dr. Massaro é agrônomo e possui doutorado em entomologia e, em sua palestra, abordou sobre uma praga que tem tirado o sono dos produtores. Na medida que vai avançando essa cultura em termos de desenvolvimento, vai aumentando essa população e, na sequência, nós temos colheita da soja, depois vem o algodão, depois vem a sucessão de cultura, como é o caso dessa região que nós temos o feijão. Então ela sempre vai ter uma ponte verde onde a mosca branca vai seguindo as culturas, né? Por isso que esse período de desenvolvimento das culturas, sempre nós vamos ter mosca branca, principalmente em regiões que nós não temos um limitante técnico, que é a temperatura. O feijão é uma das commodities que mais oscila preço no mercado. O carioca só é produzido no Brasil. Quando sobra, não tem para quem mandar. Quando falta, não tem de onde trazer. Por isso, a grande oscilação de preços. Quando você começa a olhar outros feijões, né, e nós temos aí possibilidade de pelo menos 15 diferentes no Brasil, você começa a buscar mercado para esses feijões e acaba encontrando um mercado mais constante, com menos volatilidade de preço. A gente veio agora de 2 dias de reuniões em Brasília com os adidos agrícolas do Brasil espalhados por todo o mundo. Esses adidos, nós fizemos uma comparação do que cada país, da onde eles estão, importa, daqueles itens que nós temos para exportar, das colheitas especiais, né, a pipoca, o gergelim, o amendoim, e aqui a chia, e dos pulses, dos diversos pulses que nós temos para exportar. E a gente acabou chegando à conclusão de que existe um mercado enorme. Nós estamos mal arranhando, sabe, a beiradinha desse mercado. Então vem muita coisa boa, a gente vai ver os produtores colhendo os frutos cada vez mais, o país colhendo os frutos de estar investindo nessa cultura dos pulses e dos feijões. A demanda por alimento está aumentando cada vez mais no mundo e o Brasil tem um recurso importante nesse processo: a água. Então nós temos a responsabilidade de tratar bem a água e cuidar e fazer um manejo que seja responsável. Porque a irrigação, na verdade, foi o tempo que a irrigação era água no sequeiro. Agora é a água no sequeiro na hora certa e na quantidade certa. E aí é que vem o diferencial da Vale. A gente investe demais em tecnologia para poder fazer com que essa gestão da irrigação seja de maneira sustentável e responsável. E o Mato Grosso, sem dúvida, é um polo importantíssimo para a gente. O potencial de crescimento da área irrigada aqui no Mato Grosso é gigantesco. Eu acho que nos próximos 10 anos existe uma estatística de crescer 173% a possibilidade. Então a gente está investindo muito e acreditando muito nesse mercado aqui do Mato Grosso. O desafio dos produtores passa por fungicidas, inseticidas, herbicidas, sementes, mercado. Então nós fizemos um evento completo, passando por todas as linhas, inclusive com a presença do Marcelo Lourdes, que foi um palestrante falando de mercado. Então é mais uma inovação para o evento que a gente quer sempre estar à frente para nós e para os produtores de Sorriso, para falar sobre o que a cultura do feijão vai trazer de benefício e rentabilidade para ele. De Sorriso, Mato Grosso, Valdir Pacheco. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial e daqui a pouco eu trago os números do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Eu volto já. Destaque agora na Agricultura BR fica por conta dos números apresentados pelo relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Neste momento vou destacar soja. E olha,
algumas coisas não se confirmaram na previsão dos principais analistas de mercado lá nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, mas houve redução. Antes de falar dos números norte-americanos, eu vou trazer o que acontece para as estimativas globais e também em relação ao Brasil. Começo aqui na tela com você os números apresentados em relação ao Brasil. Está escrito mundo, mas é Brasil. 123 milhões de toneladas de produção brasileira, essa é a estimativa para a campanha 2019-2020. Consumo em 46 milhões e meio, 76 milhões e 500 mil toneladas é a exportação prevista no Brasil. Essa é a estimativa que se tem em torno do que vai acontecer na produção brasileira. No mundo, considerando o mundo todo, se teve uma redução. Essa redução ela se dá principalmente na produção por conta de uma estimativa menor de resultados nos campos norte-americanos. Vamos ver os números, então, globais agora. Nós temos aqui o mundo com uma produção de 341 milhões 390 mil toneladas. O consumo internacional deve chegar a 353 milhões e 410 mil toneladas, uma exportação de 149 milhões 390 mil e estoque final de 99 milhões 190 mil toneladas. Os estoques internacionais de soja reduzem ali de pouco mais de 101 milhões de toneladas, que era o estimado em agosto, para agora pouco mais de 99 milhões de toneladas. Bom, e claro que a grande expectativa era em relação aos Estados Unidos. A estimativa média em relação à produção norte-americana estava na casa de 97,5 e 98 milhões de toneladas. Os números apresentados há pouco trouxeram uma produção estimada nos Estados Unidos de quase 99 milhões de toneladas, mas não é nada mal, já que ficou abaixo de 100 milhões. Veja só, produção norte-americana estimada em 98 milhões 870 mil toneladas. As exportações dos Estados Unidos agora são aguardadas em 48 milhões 310 mil toneladas e os estoques finais recuam para casa, pelo menos, daquilo que se esperava, para 17 milhões 430 mil toneladas. Questões aí importantes, teve a redução, não foi uma redução tão forte assim, mas o mercado reage bem. O mercado reage bem não só por conta dos fatores, que se esperava mesmo uma queda para os Estados Unidos, mas principalmente por conta da China ter sinalizado com uma situação um pouco mais agradável aos Estados Unidos e o Donald Trump ter falado que aceita, passa pela cabeça dele fazer um acordo parcial com os chineses. Isso mantém o mercado animado, independente dos números apresentados há pouco. Vamos ver como é que está Chicago agora. Chicago vem mantendo a alta, mantendo uma alta forte. Você vê a devolução aqui das posições para a próxima marca de 9 dólares. Já foi maior no dia de hoje. Neste momento, é mais substancial a declaração do Donald Trump do que o relatório de oferta e demanda para influenciar mercado. É o que vai nos informando aqui nossos amigos das agências. Setembro vem com 8 dólares e 75 centos o bushel, vem com 21 pontos de alta. Novembro, 8 dólares e 86 centos mais 2, 19,6 pontos de alta. Janeiro, 8 dólares e 99 centos mais 6, também sobe 19,2. E a posição de março, 9 dólares e 24 centos mais 2, alta de 16,6 pontos. É o que vem acontecendo com soja na Bolsa de Chicago. Então, números importantes em torno daquilo que se esperava para o dia de hoje. Neste momento, temos ali soja sendo reduzida, entretanto, não na redução que se esperava, mas vai dando sustentação essa possibilidade de um acordo parcial entre norte-americanos e chineses. Para encerrar o programa, vamos saber como é que vem a moeda norte-americana sendo negociada. O dólar vinha com ligeira queda na abertura do programa, continua, só que agora na estabilidade. Dólar a R$ 4,06 mais 3 são os valores que temos para dólar neste momento negociado aqui no Brasil. Olha, a edição da Agricultura BR3 não tem hoje, nós temos um grande evento, um grande leilão para você aqui no canal do Boi, sempre com grandes oportunidades para o pecuarista, mas eu participo do programa Mais Pecuária com Jorge Zaidan, trazendo aí os números, análises, pontuações importantes sobre esse relatório de oferta e demanda, logo mais no Mais Pecuária. Fico por aqui, a todos uma ótima tarde e até mais!